Para você ver, aqui na TVT é um programa que mostra séries especiais de reportagem. Se você quiser dar opiniões ou sugestões de pauta, é só entrar no nosso site tvt.org.br. Nosso assunto hoje é a participação dos cidadãos nas políticas públicas. E o cidadão pode sim dar palpite quando o assunto é a aplicação do dinheiro público. Todo o dinheiro arrecadado por estados e municípios sai do nosso bolso, do bolso dos contribuintes, direta ou indiretamente. E é um direito nosso, do cidadão, ajudar a decidir como esses recursos serão investidos. Esse processo se tornou mais fácil com o orçamento participativo. Eu conheci o modelo de São Bernardo do Campo, onde os moradores estão tentando ajudar a cidade a ser o que a comunidade precisa que ela seja. A balsa no Riacho Grande, em São Bernardo, atravessa Billings e leva até a estrada do Rio Acima, em direção ao bairro Santa Cruz. A estrada é como qualquer outra de terra. Muita poeira em tempo seco, lama quando chove e buraco sempre. Mas esta situação tem data marcada para terminar. No orçamento do próximo ano da Prefeitura de São Bernardo, está prevista a pavimentação dessa estrada. Além dessa estrada do Rio Acima, também vai ser pavimentada aqui a estrada do Taquecetuba, que vai até a segunda balsa, que liga São Bernardo até Santo Amaro, em São Paulo. E, além disso, vai ser realizado o plano diretor de toda essa área do pós-balsa. Tudo isso são conquistas dos moradores através do orçamento participativo. Este grupo de moradores do bairro Santa Cruz fez parte das discussões do orçamento participativo, que este ano foi realizado pela primeira vez em São Bernardo. A prefeitura dividiu a cidade em 20 grandes regiões e convidou todos os moradores maiores de 16 anos a debater e eleger obras prioritárias. Os moradores definiram 3 demandas para a região e uma para a cidade, que gostariam de ver incluídas no orçamento para 2011. No Santa Cruz, a pavimentação era reivindicação antiga. Eu já estou há 18 anos aqui, então desde quando eu vim para cá, sempre comentava, o ano que vem vai ter o asfalto, o ano que vem estou há 18 anos e dessa vez eu espero que seja concreto se torne realidade, né? Foram realizadas 20 reuniões plenárias, onde moradores debateram as demandas diretamente com os secretários e o prefeito Luiz Marinho. Eram problemas de drenagem, enchentes, falta de creches, pavimentação, canalização de córregos. As 63 reivindicações apresentadas foram encaminhadas para um conselho formado por moradores e representantes da prefeitura, que também participaram da Caravana das Prioridades, percorrendo todas as regiões do município. O resultado final do processo surpreendeu a população. A surpresa maior foi quando foi acontecendo que a gente começou a perceber que estava sendo dado um espaço maior, para a gente conseguir um pouquinho mais, conseguir negociar. A expectativa maior, até o finalzinho, era que a gente tivesse 40%, se chegasse a 50%, nossa, a gente estaria no céu. E no fim chegou a quanto? No fim chegamos a 96% do total do que foi das demandas. Para a secretária de Planejamento Participativo de São Bernardo, o processo é mais trabalhoso, mas traz mais legitimidade ao orçamento do município. Antes era feito pelo prefeito e alguns técnicos. Nós acreditamos numa relação diferenciada. Como eu disse, mais do que o processo reivindicatório, é um processo pedagógico. Porque nós vivemos, trabalhamos, produzimos a cidade. Por que não definir, decidir onde e como os investimentos serão alocados? Para os moradores que ajudaram na elaboração do orçamento participativo de São Bernardo, este é um processo que fortalece a cidadania e que não pode acabar. Está mais aberto, né? Abriu, né, o espaço para todos. É uma forma de você gastar bem e gastar uma vez só, né? Porque você gasta naquilo que a população está efetivamente solicitando. O importante é a população participar para mostrar que eles votaram, né? Então eles têm o direito de ir, né? As obras aprovadas no orçamento participativo de São Bernardo estão em andamento, a estrada do Rio Acima está sendo recapeada e o Conselho continua se reunindo uma vez por mês, não só para acompanhar o andamento das obras, mas já para discutir as prioridades dos próximos orçamentos. E assim mesmo, é um trabalho contínuo. A cidade tem uma vida dinâmica e precisa estar sempre sendo discutida.
Agora nós vamos falar do conselho que lida com uma questão muito delicada, os direitos das crianças e dos adolescentes. É o Conselho Tutelar. Alimentação, saúde, educação, lazer. Estes são alguns direitos garantidos desde 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que nem sempre são respeitados na prática, para você ver. E é justamente para garantir que o Estatuto seja cumprido que foram criados os conselhos tutelares. Alegres, saudáveis, frequentando creche ou escola, com assistência médica, recebendo o carinho da família. É assim que toda criança deveria viver. Mas nem sempre é assim. Há 20 anos o país já tem o ECA, o Estatuto que define os direitos da criança e do adolescente. É para garantir esses direitos que, junto com o ECA, foram criados os conselhos tutelares, órgãos municipais formados por 5 membros exclusivamente da sociedade civil, eleitos pela comunidade. Nos últimos 5 anos, aumentou muito o número de conselhos tutelares no país. Hoje são quase 5.800 distribuídos em 98% dos municípios brasileiros. Só aqui em São Bernardo são 3 conselhos tutelares. Os conselhos cuidam de casos de violência física, psicológica e sexual, de dependência química, abandono, trabalho infantil, negligência, pedidos de vagas em creches e escolas. Em São Bernardo, os conselheiros são eleitos por voto indireto, pelas entidades que atendem crianças e adolescentes. O mandato é de 3 anos, com direito à reeleição. A professora e assistente social Vera está no seu primeiro mandato. A atuação, ela se dá no âmbito individual, no atendimento primeiro aos casos que chegam aqui, por meio de notificações de maus tratos ou de violência pela Polícia Civil, pelo Disque 100 de Brasília ou pessoalmente, ou nas pessoas que nos procuram. E coletivamente, quando algum caso demanda uma situação de representação ao Ministério Público, de requisição de algum serviço público não garantido, quer dizer, com a criança já com o direito violado à saúde, à educação, à assistência social, seja de que natureza for. Então, esses são os 2 tipos de atuação que um conselheiro tutelar tem. Para ser conselheiro é preciso ter mais de 21 anos, morar na mesma cidade e ter idoneidade moral. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar. Em Diadema são 2, que atuam junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é o formulador das políticas. Ele formula todas as políticas voltadas para a criança e adolescente no município. Ele delibera, formula política, delibera, e as suas deliberações, elas são vinculantes ao poder municipal. Muitas vezes o governo não fez aquele tipo de política, ele delibera e o governo é obrigado a fazer aquela política. Hoje os conselhos tutelares já são uma realidade no Brasil. Não chega a 2% o índice de municípios sem um conselho. O problema está na falta de infraestrutura e de capacitação dos conselheiros. Apesar de nós termos conselhos tutelares em 98% dos municípios, na grande maioria dos casos a precariedade é muito grande. E na maioria dos casos os conselhos não atuam o tempo todo, integralmente, 24 horas, porque tem casos até que eles são voluntários, não recebem salário sequer, ou quando recebem são salários inadequados. Se ele não tem condições nem de sustentar os seus filhos, como é que ele vai cuidar dos filhos das outras pessoas? Na maior parte dos municípios, os conselheiros são assalariados. O que é certo, é como um emprego. Eles têm que trabalhar todos os dias, têm plantão nos fins de semana e feriados e não dá para ter outra atividade. Em São Paulo, os conselheiros tutelares ganham R$ 1.500 por mês. E é um cargo disputado. Na última eleição, mais de 1.000 candidatos disputaram 220 vagas. Tomara que o interesse deles tenha sido pelos direitos das crianças e não somente pela remuneração e pelo poder político, né? Porque o trabalho não é fácil. Nós aqui na TVT temos feito muitas matérias sobre reintegração de posse de imóveis ocupados pelos movimentos de moradia. E eu tenho visto que nesses casos muitos moradores que estão sendo despejados exigem a presença de conselheiros tutelares. É porque muitas famílias não têm para onde ir depois desse despejo. E o que se faz com essas crianças?
Em alguns outros casos, as famílias são removidas para locais distantes e as crianças não têm mais como continuar frequentando a escola que elas frequentavam. E esses são problemas que o conselheiro tutelar tem que ajudar a resolver. Para você ver, depois do intervalo, vamos mostrar um outro conselho ligado ao dia a dia das crianças que estão na escola. Até já!